Olá! Vamos falar de um arquétipo universal, a sacerdotisa. Sabe, aquela personificação da sabedoria profunda, silenciosa, que parece que entende tudo sem precisar de uma palavra sequer. É uma força incrível, né? Mas e se essa força se inverte? O que acontece quando aquele silêncio, que deveria ser um lugar de gestação de ideias, se transforma num verdadeiro esconderijo? E é exatamente aí que a gente chega no ponto central. A sombra da sacerdotisa, no fundo, não é falta de profundidade, é medo, medo do encontro. Então é sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar nesses padrões de defesa que aparecem quando o silêncio interior vira, na prática, uma fuga da vida. Olha só o nosso roteiro. A gente vai passar por 5 etapas, tá? Primeiro, vamos entender o que é a sombra do silêncio. Depois, como o recuo vira fuga. Em seguida, como a intuição vira fantasia. Aí, a proteção vira isolamento. E, por fim, a parte mais importante, o caminho de volta. Então, vamos lá. A sombra do silêncio é aqui que o problema começa, sabe? O ponto de origem dessa sombra é exatamente quando o silêncio, que era para ser uma ferramenta para entender o mundo, vira um muro de defesa contra a vida. E essa transformação é muito clara. Pensa assim, na luz a gente tem a escuta viva, o recuo consciente, o mistério fértil, tudo isso a serviço da vida. Mas aí, na sombra, essas mesmas forças se distorcem, viram retirada defensiva, evasão, fuga. A energia é a mesmíssima, só que a direção muda e ela se volta completamente contra a vida. É um mecanismo psicológico bem específico que está agindo aqui. Sabe aquela pausa natural entre um estímulo e a nossa resposta? Na luz, essa pausa serve para a gente refletir, para amadurecer uma ideia, mas na sombra, essa pausa vira um vácuo. O objetivo muda. Não é mais organizar a ação, é paralisar a ação. A conexão com o outro, com o mundo, é cortada antes mesmo de ter chance de acontecer. E essa é a grande diferença, a distinção crucial. A função dessa sombra não é preparar para o encontro com a vida. Pelo contrário, é evitar esse encontro a todo custo. Toda a energia da pessoa é gasta para manter a vida, bem, a uma distância segura. Certo. Agora vamos para a primeira grande manifestação dessa sombra, o recuo que vira fuga. Sabe aquela necessidade super saudável de se recolher um pouco, de ter um tempo para si? Aqui, isso se transforma numa evitação crônica. Uma fuga da ação, do compromisso com o mundo real. E como é que a gente percebe isso? Bom, os sinais são bem concretos. É aquele adiamento constante das coisas, sabe? Aquela vozinha que diz, ainda não é o momento certo. E aí as decisões importantes ficam para depois. Sempre esperando uma perfeição que vamos combinar nunca chega. A vida acaba virando um filme. Algo para ser observado de longe, mas não para ser vivido de verdade. E o resultado disso é um desequilíbrio perigoso. Um mundo interior riquíssimo, gigante, mas um mundo exterior que vai ficando cada vez menor, mais pobre, estagnado. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Não é falta de capacidade de agir. A pessoa sabe o que fazer. Ela sente, ela compreende. A questão, no fundo, é um medo. É um medo de sair desse espaço protegido. Medo do risco, medo do conflito, medo da bagunça, da imperfeição que, convenhamos, faz parte de qualquer engajamento real com a vida. Ok, mas e quando esse saber todo interior começa a perder o contato com a realidade? Como é que a intuição, que é uma das maiores forças da sacerdotisa, acaba se tornando parte da sombra? É aqui que a intuição vira fantasia. Na sombra, a intuição perde o chão, sabe? Ela fica solta no ar. E aí ela se torna ansiosa, desconfiada, e começa a criar todo um universo de fantasias privadas que nunca, jamais são colocadas à prova no mundo real. O sentir simplesmente para de conversar com a vida. E na prática, como isso aparece? A intuição fica dura, rígida, fica imune à experiência. Por exemplo, um simples olhar de um colega de trabalho deixa de ser só um olhar. Vira uma prova cabal de desaprovação. A ansiedade que a pessoa sente é racionalizada, vira é que eu tenho uma sensibilidade muito aguçada. No final das contas, as historinhas que a gente conta para si mesmo se tornam muito mais poderosas do que os fatos do mundo lá fora. Mas a grande virada de chave é essa. A verdadeira sacerdotisa, a intuição saudável, ela não teme o confronto com a vida. Pelo contrário, ela sabe que a intuição ou se confirma ou se corrige no encontro. Uma intuição saudável não é inflexível. Ela precisa do feedback do mundo real para se aprimorar, para se ajustar. Não existe medo de estar errado, porque é justamente esse encontro com a realidade que traz a verdadeira sabedoria.
Isso nos leva a outra questão importante. Como é que uma fronteira, que deveria ser algo saudável para organizar a nossa vida, de repente começa a isolar? Essa pergunta abre a porta para a gente entender a dimensão dos relacionamentos dentro dessa sombra. E aqui a gente fala do custo nos relacionamentos. É quando a proteção vira isolamento. Aquela necessidade de proteger o espaço interior fica tão extrema que acaba levando a um isolamento emocional profundo. E o mais doido é que isso acontece mesmo quando a pessoa está rodeada de gente. A experiência emocional aqui é bem particular, sabe? Aparece uma dificuldade imensa de pedir ajuda, de mostrar qualquer vulnerabilidade. E o mais doloroso de tudo é um paradoxo. Ao mesmo tempo que existe um desejo enorme de ser compreendido, existe um medo paralisante de se revelar. O resultado é o que a gente pode chamar de presença sem intimidade. A pessoa está ali, de corpo presente, mas a alma está trancada. É uma solidão silenciosa que não vai embora mesmo no meio da multidão. E, de novo, a gente vê como a verdadeira sacerdotisa ressignifica isso. A proteção aqui não é sobre construir muros para se defender do mundo. De jeito nenhum. É sobre se preparar internamente para o encontro. É sobre se engajar com a vida, mas a partir de um lugar de força, de centro. Bom, e depois de tudo isso, a gente chega na parte mais esperançosa, o caminho de volta, a integração dessa sombra. E olha, o objetivo aqui não é de forma alguma se tornar uma pessoa menos profunda ou menos silenciosa. Não é para deixar de ser quem se é. É o contrário. É aprender a voltar do silêncio para o mundo. Porque a solução não é começar a falar mais, a ser mais extrovertido. Não, a solução é arriscar a presença. O grande desafio não é abandonar a própria essência, mas sim fazer a escolha de estar presente, de aparecer, de se mostrar, de participar, mesmo que seja dando um passinho de cada vez. E essa jornada de integração tem um mapa bem prático. O primeiro passo é esse: arriscar a presença. Ou seja, escolher aparecer em vez de se retirar. O segundo é testar a intuição, ancorar o que se sente na experiência real lá fora. O terceiro é partilhar o vínculo, arriscar-se a abrir um pouquinho que seja o suficiente para permitir que uma conexão aconteça. E, finalmente, o passo crucial, encarnar o sentido, que é, basicamente, traduzir toda aquela sabedoria interior em ação. Ação de verdade, tangível, no mundo. Então, no fim das contas, a integração é um movimento de retorno. O silêncio cumpre a sua verdadeira função não quando ele nos aprisiona, mas sim quando ele nos prepara e nos devolve para o mundo, mais inteiros, mais fortes. Para quê? Para que a vida, com todos os seus riscos, com todas as suas belezas, possa, enfim, acontecer.